Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, lembrando sempre que estamos estudando todos os livros da Bíblia durante um ano, né, na série Minha Alma Anseia por Ti. Estamos buscando verdades que atravessam a história, verdades eternas que nos inspiram, que nos motivam, que nos deixam esperança para todos nós que estamos em Cristo Jesus. Bom, nessa introdução eu vou fazer uma reflexão um pouco abrangente, mas durante o nosso estudo essa reflexão vai ser importante, né? Nós somos uma nação livre, que temos um certo grau de liberdade, queríamos que essa liberdade fosse um pouco mais plena, mas de certa forma nós temos liberdade de emitir as nossas opiniões, apesar de vivermos num tempo polêmico, em que muito tem se falado na tal cultura do cancelamento, da intolerância e de uma duvidosa luta pela liberdade e pela democracia. São dias sombrios, pois em nome do bem e de bandeiras justas, muitos têm cometido injustiças. Ao combater a violência, muitos têm agredido com palavras e até mesmo com ações. Ao defender a liberdade de expressão, muitos tentam calar a voz dissonante, divergente e que não se encaixa nos valores por essas pessoas defendidos. Durante o nosso estudo eu vou apontar alguns desses equívocos, mas vou fazê-lo por meio do estudo de exemplos bíblicos, né? Eu escrevi um texto recentemente, um texto não publicado, mas um texto que era basicamente um momento em que eu coloquei no papel, ou no papel não, né? Coloquei na tela do computador, digitei algumas das minhas percepções sobre este momento que nós estamos vivendo. Por mais que eu tenha a oportunidade de falar em público, de falar para um público, nem sempre eu coloco nessas minhas exposições algumas das minhas percepções pessoais, porque entendo que o púlpito não é esse momento, né? Não é esse momento de fazer esse tipo de reflexão individual, né? Eu tenho que apresentar a palavra de Deus e colocar os valores do reino. Mas eu fico imaginando constantemente quais as causas das polêmicas que nós estamos vendo no nosso mundo atual, né? Essa polarização entre posições ideológicas e políticas, já tenho falado um pouco sobre isso, mas ao analisar um pouco da motivação das pessoas nos dias de hoje, eu confesso que um dos pontos nevrálgicos do debate público atual, eu creio que se baseia muito na dificuldade que o ser humano tem de perceber a própria insignificância. Veja, eu sou totalmente contrário à criação que oprime, à criação que agride, seu burro, você não consegue, seu incompetente. Eu acho que já está superada essa educação do impacto, né, da agressividade. Por outro lado, eu confesso que me incomoda muito nos dias atuais nós percebemos uma educação que mima as pessoas, formando gente muito sensível e que de alguma forma acredita, né, que é mais especial do que é. Isso acontece um pouco no seio familiar, isso acontece com o surgimento de profissionais que tentam dizer para as pessoas repetidamente que elas têm valor, né? E a própria religião, ela tem formado cristãos ou gente que acredita demais no valor pessoal. Veja, o narcisismo sempre existiu, mas há momentos que ele se fortalece. E aí, por outro lado, eu penso que talvez não seja nem mesmo um narcisismo, mas uma forma de pedido de socorro dessas pessoas que, por perceber o quão insignificantes são, ficam procurando dar opiniões exageradas, né? Posicionamentos muito agressivos. O problema é que essa realidade ela é totalmente oposta à palavra de Deus. E vocês vão entender um pouquinho porque eu estou falando disso. Pela palavra de Deus, nós somos insignificantes. Poucas pessoas dão valor àquilo que falamos e poucas pessoas nos valorizam. A grande parte de nós passará pela vida sem realizar os seus sonhos. A grande parte de nós
coloca nas redes sociais e posta suas posições e até mesmo as suas pregações e estudos e poucos ouvem. E até mesmo aqueles que são ouvidos por milhões de pessoas, pela palavra de Deus, são tão insignificantes quanto eu e você. E veja, eu não estou aqui dizendo que não é possível encontrar bons relacionamentos, não é possível desenvolver boas relações sociais. Se nós temos pessoas que nos amam, nós temos que valorizar. Se nós temos bons relacionamentos comunitários na igreja, um grupo de amigos, temos que valorizar. Mas, de fato, pela palavra de Deus, a nossa significância, ela só é encontrada na pessoa de Cristo Jesus. Porque até mesmo se falássemos para milhares e milhões de pessoas, de nada valeria se nós não tivéssemos o Senhor. Veja, nós estamos entrando numa espiral de agressividade, de bipolaridade, numa mente maniqueísta, de luta do bem contra o mal. Então, algumas pessoas, elas tentam encontrar o seu valor ao depreciar a posição alheia. Então, eu sou assim, logo sou do bem. Tal pessoa é assado, logo é do mal. Pela palavra de Deus, todos pecaram e carecem da graça, da glória do Senhor, É somente pela ação soberana de Deus que nós ganhamos um significado para viver. Fora isso, tudo que nós fizermos, a recompensa é única e exclusivamente neste mundo. Aqueles que esperam algum tipo de recompensa, algum tipo de valor desconectados da palavra, podem ter a sua recompensa neste mundo, através da fama, através do sucesso, através do dinheiro, através da adoração pública, da exaltação pública. Mas para nós que estamos em Cristo, nós precisamos voltar a entender que não há em nós bem algum, não há um justo sequer, que somente pela graça de Cristo que nós ganhamos significado. Tenho conversado bastante com os líderes da nossa igreja e o que me parece é que as pessoas elas estão procurando, e parece um discurso comum, e realmente ele é comum, mas elas estão procurando adequar a mensagem bíblica às pautas deste mundo. E aí nós cometemos um grande equívoco. Nós temos que adequar as pautas justas deste mundo a partir de uma visão, em primeira instância, bíblica, cristã. Nós não podemos fazer o oposto, é exatamente isso que muitos cristãos têm feito. O grande problema dessa visão de bem e mal é que nós desconsideramos esse conceito básico das Escrituras. Porque é o Senhor que vem ao nosso encontro e ao nos convertermos a Cristo, eu e você, nós somos envolvidos pela graça, pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Ele que nos corrige, nos purifica e que nos conduz. Nós não somos merecedores, mas apesar disso, o Senhor nos ama. Cristo nos torna herdeiros de uma herança eterna. Todos os que estão em Cristo ganharam sem pagar, encontraram uma recompensa sem trabalhar por ela. Por isso esse debate em que muitas pessoas tentam ser aceitas pela opinião pública, dizendo, vou dar um exemplo, tá? Tipo, recentemente vi um comentário de pessoas dizendo que são racistas em desconstrução. Irmãos, isso não é virtude, Como cristãos, nós enxergamos uns aos outros como iguais e semelhantes. Eu não preciso dizer que sou antirracista. Eu ajo como um antirracista porque eu amo a Cristo. Então, muitas vezes, nesse debate público, as pessoas estão buscando a aceitação da grande mídia, das pessoas, dos grupos específicos. Mas pela palavra de Deus, nós agimos em amor simplesmente porque Cristo é a bondade em nós. Não há bondade sem Ele. Então, nós vamos entender essa introdução a partir do decorrer do nosso estudo. O tema de hoje é o justo juiz. E nós vamos usar um texto que está no Antigo Testamento, o menor livro do Antigo Testamento, que é o livro de Obadias. Veja, Obadias faz parte dos livros conhecidos como Profetas Menores. Há dúvidas sobre a data de composição, mas o conteúdo de Obadias, ele aponta, pelas análises, pela hermenêutica, pela interpretação bíblica,
ela aponta para um evento que aconteceu por volta de 586 a.C. Então imagina-se que esse texto foi escrito logo após este período. Lógico que alguns imaginam que possa ter sido antes, apesar de apontar para o evento de 586 a.C. Mas o tema central de Obadias é o anúncio do juízo de Deus contra o povo de Edom, por sua atitude contra Judá. E a gente já explicou isso em outros momentos, mas Judá e Israel são duas divisões do povo de Israel. Então, o povo de Deus nasceu a partir de Jacó, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E Israel, então, teve 12 filhos. Desses 12 filhos, a maior tribo é a tribo de Judá, né, durante a história. E aí, como houve uma divisão no povo de Israel, 10 tribos mantiveram o nome de Israel e 2, né, Judá e Benjamim, assumiram o nome de Judá. Então, quando eu usar Israel ou Judá durante o nosso estudo, eu vou estar citando basicamente o povo de Deus. Então, tanto faz se eu usar em alguns momentos Judá ou Israel. E o tema então de Obadias é justamente esse, é o juízo de Deus contra Edom por causa da sua atitude contra Judá. Lembrando que os edomitas, eles são parentes do povo de Israel. Por quê? Porque Edom é o povo que descendeu de Esaú. Lembra que Esaú é irmão de Jacó. Então Israel e Edom são parentes, ambos filhos de Isaac, netos de Abraão. Os profetas, basicamente, eles anunciaram juízo sobre as nações. E esse juízo também alcançou o povo de Deus. Judá e Israel também passaram pelo juízo do Senhor. E as outras nações também seriam julgadas pelo Deus Todo-Poderoso. Então, o texto começa em Obadias, capítulo único, né, versos 1 a 4, apresentando que o Senhor fará justiça. Diz assim os primeiros 4 versículos. Essa é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor que um embaixador foi enviado às nações para dizer: preparem-se todos, vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom: eu o tornarei pequeno entre as nações. Você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive em uma fortaleza de pedra e mora nos altos dos montes. Quem me derrubará de cima? Pensou consigo Edom. Mesmo que suba tão alto como as águias e faça seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Muitas pessoas têm dificuldade em olhar para o Senhor como o Deus de justiça. É muito mais fácil naquela visão mimada, né? Nós enxergarmos Deus apenas como Deus de amor, né? Deus nos ama, Deus é fiel, Deus é bom, e tudo isso é verdade. Mas ele não é somente isso. E às vezes as pessoas têm dificuldade de encarar o Deus como Deus da justiça. Parece que nos dias atuais, justiça e amor são coisas antagônicas. Mas elas são complementares. O Deus de amor é o Deus que também faz justiça, o Deus que é correto nas suas ações, ele é perfeito, né? Então, nós não podemos dissociar o tema do amor como da justiça. Até mesmo aquelas pessoas que não acreditam em Deus, ou não se submetem aos seus preceitos, ou rejeitam os seus valores, elas precisam entender que elas passarão pelo juízo do Senhor. Né? O juízo do Senhor é iminente e alguns desses juízos ocorrem durante a história, durante a vida. Basta nós vermos os impérios que caíram, o Império Assírio, o Império Babilônico, o próprio reino de Israel que ficou cativo e nunca mais voltou a existir como nação, o reino do norte chamado Israel, nesse caso estou fazendo uma distinção com Judá. E o contexto da passagem aqui mostra exatamente o juízo de Deus que havia sido feito contra Judá, o reino do sul, e aí os edomitas ficaram observando aquele juízo, e nós vamos ver daqui a pouco no segundo ou terceiro tópico, esse juízo sendo feito e a opressão dos babilônicos sem fazer nada. Mesmo que alguns desses juízos sejam feitos em vida, há o apontamento nos profetas de que é um dia do Senhor em que o juízo será feito completamente de maneira definitiva. Os juízos humanos não são suficientes? Não, muitas vezes não são suficientes, mas eles são apenas sinais de Deus que apontam para um dia específico de juízo que será feito.
Os edomitas, segundo pesquisas arqueológicas, geográficas, muito possivelmente habitaram o que hoje é a região da cidade de Petra, na Jordânia, né? Uma cidade montanhosa onde possivelmente viveram os edomitas. E o texto diz que os edomitas foram arrogantes, orgulhosos. Pelo dicionário online, a definição de arrogância é o seguinte: qualidade ou caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual ou de comportamento, assume atitude prepotente ou de desprezo com relação aos outros, orgulho ostensivo, altivez. No verso 13, então, o profeta Obadias relata essa arrogância e fala que isso é fruto de engano. Eles habitavam nas montanhas e eles acreditavam que eles estavam seguros em sua posição. Era uma posição estratégica para a guerra e que trazia um certo grau de conforto para eles, né? Eles tinham intelectuais poderosos e guerreiros poderosos, mas para o Senhor não há orgulho que não possa ser quebrado, não há barreira intransponível, não há sabedoria que resista ao juízo de Deus, não há pecado que fique oculto. Ele fará justiça. E qual é a extensão desse juízo? Versos 5 a 9. Se ladrões viessem durante a noite, verso 5, e o assaltassem, que calamidade o espera? Não levariam tudo, e aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. No entanto, todos os cantos de Edom serão vasculhados e saqueados, todos os tesouros serão encontrados e levados embora. Todos os seus aliados os expulsarão de sua terra. Eles lhe prometerão paz enquanto tramam enganá-lo e conquistá-lo. Seus amigos de confiança lhe prepararão armadilhas e você nem se dará conta. Naquele dia não restará um sábio sequer em toda a terra de Edom, diz o Senhor, pois nos montes de Edom destruirei todos os que têm entendimento. Os guerreiros mais poderosos de Temã ficarão aterrorizados e todos nos montes de Edom serão exterminados na matança. Irmãos, um ponto importante quando falamos do juízo de Deus é entendermos que não há como fugirmos dele. Ele atinge a tudo e a todos, não há nada que possa contê-lo. É como uma explosão que atinge da superfície às profundezas. O profeta disse de Edom: todos os cantos serão vasculhados e tudo será levado. Os aliados o enganarão e tramarão contra você. Os sábios não escaparão e os guerreiros e poderosos temerão. Você pode ser a pessoa mais influente do mundo. E às vezes a gente olha para esse mundo que vivemos, em que os poderosos saem ilesos dos julgamentos, né? A pessoa mais sábia, mais poderosa, mais influente não fugirá do juízo do Senhor. Nós temos visto no nosso país mandos e desmandos, a injustiça por todos os lados. Vemos inclusive hoje magistrados se corrompendo diante dos nossos olhos, cometendo injustiças incríveis. Deveriam ser defensores da justiça, mas estão cometendo atos de insanidade para todos os lados, para a direita, para a esquerda, para o centro. Eles se julgam donos da verdade. Irmãos, de fato, a justiça humana é como trapo imundo. Nós somos limitados, mas Deus é o justo juiz e dele ninguém pode escapar. A corrupção que nos cerca em todos os lugares, a maldade, a violência são reais e estão aumentando. As pessoas estão armadas pelo poder das palavras, pelo poder das canetas. Não há mais necessidade de palcos para se cometer injustiças, para o bem ou para o mal. A agressão das redes sociais é um fato. A agressão da corrupção, da violência como um todo. Os grupos de família estão afetados por essa visão de separação. Em nome do bem, as pessoas estão agredindo, estão tomando posicionamentos terríveis, que a palavra de Deus tem sido colocada de lado. E aí eu pergunto para vocês, qual foi o pecado que levou ao juízo de Edom? Versos 10 a 14. Por causa da violência que cometeu contra seus parentes, os israelitas, você será coberto de vergonha e destruído para sempre. Quando eles foram invadidos, você se manteve afastado e não quis ajudá-los. Estrangeiros levaram a riqueza da nação e tiraram sortes para dividir Jerusalém. E você agiu como se fosse um deles.
Não deveria ter ficado satisfeito quando exilaram seus parentes em terras distantes. Não deveria ter se alegrado quando o povo de Judá sofreu tamanha desgraça. Não deveria ter falado com arrogância naquele tempo de aflição. Não deveria ter saqueado a terra de Israel naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado satisfeito com a sua destruição naquele dia de calamidade. Não deveria ter roubado a riqueza deles naquele dia de calamidade. Não deveria ter ficado nas encruzilhadas para matar os que tentavam escapar. Não deveria ter capturado e entregado os sobreviventes naquele tempo de aflição. Versos 10 a 14. Irmãos, daqui nós podemos extrair grandes lições para a nossa conduta como cristãos. Edom foi violento para com seu parente Israel. Edom se omitiu diante do sofrimento de Israel. Violência entre pessoas da mesma família. Omissão diante da opressão. Edom se uniu com os inimigos de Israel, irmãos. Tem cristãos se unindo contra o mundo para atacar outros cristãos, em todos os espectros sociais, ideológicos e políticos. Edom celebrou pela destruição de Israel. Eu vou falar um pouquinho sobre essa celebração de ódio. Edom agiu com arrogância diante do caos de Israel. Quantos cristãos hoje em dia se colocam numa posição arrogante, como se eles fossem imaculados e sem pecados e todos fossem, os seus irmãos fossem, pudessem ser condenados por alguns tipos de atitude, algumas atitudes, né? Edom ficou à espreita, aguardando para matar os israelitas. Presta atenção. Eles estavam nas encruzilhadas esperando que os desesperados israelitas, os judeus, passassem e eles atentaram contra a vida dos seus irmãos. Edom entregou os sobreviventes de Israel aos inimigos. Se a data da escrita do livro estiver certa, dentro daquele período que nós falamos, os eventos, então, como citei há pouco, narrados aqui, contam a invasão babilônica que levou de Jerusalém levou a nação de Judá, em especial da capital Jerusalém, para a Babilônia, né? Houve agressão, houve violência, mas em especial houve esse cativeiro que transportou as pessoas. Alguns tentaram fugir e nessa tentativa de fuga, Edom, ao invés de se colocar a favor do seu irmão Israel, se colocou contra. O ser humano é capaz, nós temos visto hoje em dia, de justificar as piores atrocidades e criar regras injustas, desde que peguem os nossos inimigos e protejam a nós e os nossos amigos. O fato, irmãos, é que a justiça de Deus adentra profundamente em nossas motivações e ações, a ponto de revelar nossos erros mais ocultos. Nós não podemos fugir do juízo de Deus porque Ele conhece o nosso coração em cada quadrante. Nós somos capazes, e nós temos que acreditar nisso, de pensar e fazer coisas terríveis. E eu vou confessar uma coisa aqui. Eu tenho estado um pouco sensível com algumas histórias que tenho lido, né? Meu coração está fragilizado, eu tenho até que pedir perdão para os meus amigos mais próximos ou para algumas pessoas mais próximas para minha família, porque eu acabo, nos ambientes em que eu relaxo um pouco, né, de mais intimidade, eu acabo me posicionando de maneira até um pouco desagradável, indignada, né? As pessoas conhecem esse meu lado na intimidade e eu sei que não é fácil viver do lado de uma pessoa que está insatisfeita, né, e que fica pensando até quando, por que isso, né? Então eu tenho esse lado de indignação, mas eu confesso que eu estou um pouco fragilizado e não quero manipular você com emoções. Então eu tentei narrar os próximos eventos com bastante frieza, porque eu quero que você entenda na sua mente e no seu coração algo que está acontecendo no nosso mundo. Recentemente, eu assisti o depoimento de 2 professores universitários. Um deles se posicionou na sua vida pessoal, nas suas redes sociais, a partir de um certo espectro sociológico, ideológico, não dentro da sala de aula. Ele se posicionou. E isso causou revolta por parte de um outro grupo oposto ao pensamento dele. E ele começou a ser perseguido, a ponto
dele entrar numa tristeza profunda, num estresse profundo por causa dessa perseguição. E a gente não sabe a causa, mas ele acabou sofrendo um acidente vascular cerebral. E ele foi levado para a UTI. Ele estava em estado vegetativo. Basicamente, os médicos desenganaram. E ele daria uma avaliação naquela semana para a sua turma que estava perseguindo. Por conta desse incidente, os alunos da turma foram ao bar da frente da universidade para celebrar esse momento. E presta atenção, olha o nível que nós chegamos. Esses alunos se tornaram professores, profissionais, mas eles foram capazes, há poucos anos, de celebrar a desgraça ocorrida com um professor que pensava diferente deles. Por que eu estou usando esse exemplo? Irmãos, nós vivemos um tempo de assassinato de reputações. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão desconsiderando os valores fundamentais, porque esses alunos são os mesmos que lutam pela liberdade de expressão, pela democracia e pela justiça. Agora, eu não estou de nenhum lado do espectro político. O meu papel como pastor é apresentar a verdade das Escrituras. Edom se posicionou contra os seus semelhantes, e em especial contra os seus parentes. E o que acontece é que Deus emitiu um juízo contra Edom. E eu fico a pensar que talvez você esteja dizendo assim, eles eram jovens, isso é normal, né? Na juventude isso é normal. Existe um grau de normalidade que está se expandindo demais. O ódio está se tornando a regra. Nós estamos celebrando a injustiça quando ela é contra pessoas que discordam de nós. Nós temos que ser, eu tenho falado isso com frequência, nós temos que ser a favor da palavra de Deus, da justiça de Deus, das virtudes do reino, independentemente da boca de quem quer que venha, porque quando está na palavra é a verdade. Os valores humanos, as ideias humanas, elas podem sofrer questionamentos. A de Deus não. Então eu quero dizer para você, se você está contaminado por esse discurso de ódio de qualquer lado, volte os olhos para Deus, porque Ele é o justo juiz. Ele vai fazer justiça. Olha o que diz os versos 15 e 16. Está próximo o dia do Senhor, diz algumas versões. Julgarei todas as nações. Como você fez a Israel, assim será feito para você, Edom. Toda a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Assim como você engoliu meu povo em meu monte santo, você e as nações vizinhas engolirão o castigo contínuo que eu derramar sobre vocês. Sim, todas as nações beberão, cambalearão e por fim desaparecerão. O livro de Obadias ressalta o juízo sobre Edom, mas reafirma o juízo sobre todas as nações. E o Novo Testamento afirma que todos nós permaneceremos ou estaremos diante do juízo, do tribunal do Senhor. Vejamos o que diz Romanos 14, 10 a 12. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. 3 coisas aqui. Todos nós estaremos diante do Senhor, mas lembre-se que os malfeitores serão punidos, assim como Edom. Mas assim como Edom será punido, os nossos feitos também estão na mesa do Senhor. Estão na mesa do Senhor e serão avaliados da mesma forma que os nossos inimigos. E a terceira coisa, para os que são servos de Deus, o dia do Senhor é um dia de esperança. O plano final do Senhor está aqui nos versos 17 a 21 e diz o seguinte: mas o monte Sião se tornará refúgio para os que escaparem. Será um lugar santo. O povo de Israel voltará para tomar posse de sua herança. O povo de Israel será um fogo intenso e Edom será um campo de palha seca. Os descendentes de José serão uma chama que passará pelo campo e consumirá tudo. Não haverá sobreviventes em Edom. Eu, o Senhor, falei. Então meu povo, que vive no Neguebe, ocupará os montes de Edom.
Os que vivem nas colinas de Judá possuirão as planícies dos filisteus e tomarão os campos de Efraim e de Samaria. O povo de Benjamim ocupará a terra de Gileade. Os exilados de Israel retornarão para sua terra e ocuparão o litoral fenício até Sarepta. Os cativos de Jerusalém, exilados do norte, voltarão para casa e ocuparão as cidades do Neguebe. Os que foram resgatados subirão ao monte Sião em Jerusalém para governar sobre os montes de Edom, e o reino será do Senhor. Aqui a citação sobre várias tribos, né? Benjamim, José, que estão relacionados ao povo de Deus. Veja, para aqueles que estão no Senhor, o dia do Senhor é um dia de esperança. Quando ele cita Monte Sião, ele está falando sobre um local de refúgio. A cidade antiga de Jerusalém, em especial o Monte do Templo, estava ali no Monte Sião. Então, quando se faz a menção ao Monte Sião, está se fazendo menção ao povo de Israel e, mais especificamente, quando nós fazemos uma análise bíblica completa, é do Monte Sião, é de Jerusalém que nasceu, que veio a nossa salvação, que é o próprio Messias. Então, no Senhor, nós temos refúgio. Quando fala que do Monte Sião, no Monte Sião será o nosso refúgio, então está falando que no Senhor nós temos refúgio. Cristo é a nossa salvação, né? Ele é o nosso Senhor, a nossa torre forte, a nossa segurança. Nele nós temos refúgio. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o pastor que não nos falta, a brilhante estrela da manhã. Ele é o primeiro e o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aqui começa um contraste, né? Para Israel a esperança, para Edom, punição, bênçãos e punição. Esse é um contraste que norteia toda a narrativa bíblica. A bênção e a herança aos fiéis e a punição aos infiéis. O vencedor herdará a coroa da vida. Mas as bênçãos de Israel, presta atenção, elas não são diretamente proporcionais à sua bondade e à sua pureza. As obras de Israel foram repreendidas e punidas por diversas vezes na história. Se a gente pegar desde lá do início, Abraão, Isaac, Jacó, se a gente for para Moisés no deserto com o povo, eles foram punidos, repreendidos, disciplinados, mas o que os diferenciava de outras nações era a presença do próprio Deus. O que diferencia você, eu e todas as pessoas não são as nossas ideologias, as nossas preferências ou as nossas percepções sobre bondade. O que nos torna diferentes e deixamos de ser insignificantes é pela presença de Cristo nas nossas vidas. É pura graça, é pura bênção de Deus que nos torna mais do que vencedores. Não é a minha percepção se eu sou bom ou mal. Nós temos que voltar os nossos olhos para aquilo que é real nas Escrituras. Cristo nos transforma e nos torna aquilo que nós não merecemos, mas os méritos são todos deles. A maior batalha que nós devemos travar, observando as instruções de Obadias, é sermos fiéis ao Senhor e andarmos em fidelidade. Lembre-se disso. O que nos diferencia de outras pessoas não é a nossa percepção de que se somos bons ou não. A maldade é inerente à natureza humana. E a bondade que nos diferencia dos outros vem pela graça. Não pela defesa de pautas ideológicas, políticas. Nós podemos defender como seres humanos, como cidadãos normais, mas nós não podemos nos colocar numa posição de arrogância, como Edom se colocou. Porque quando nós nos colocamos numa posição de que nós somos do bem e eles são do mal, nós excluímos as Escrituras da nossa vida. Sim, nós precisamos defender os valores do reino e interpretar o mundo a partir dos valores do reino, e não o contrário. O que está acontecendo é o seguinte: nós defendemos os valores sociais, ideológicos, políticos, e aí tentamos inserir uma pitada do reino. Não, nós não podemos fazer isso. Deus não nos chamou para tornarmos o Brasil um Brasil cristão. Como assim, pastor? Não. Deus nos chamou para sermos discípulos e influenciar pessoas e deixar que a justiça seja feita por Ele. Na história, nunca deu certo essa história da gente tentar impor a nossa religião. Nós temos que nos impor ou sermos luzeiros neste mundo
a partir das nossas atitudes de humildade e de amor e de dependência de Deus. Muitos esquecem que quando Pedro atentou contra a vida de um soldado que tentava prender a Jesus, o próprio Jesus o repreendeu. Em nome do bem e da justiça, Pedro cortou a orelha do soldado, atentou contra a vida daquele homem. Nós não podemos sair por aí cortando a cabeça e a reputação das pessoas que pensam diferentes de nós. O reino do Senhor não é deste mundo, ele vai fazer justiça. E o verso 21 diz isso, ele enfatiza que o vencedor subirá o monte Sião e de lá governará a montanha de Edom, de Esaú. A ideia é mostrar que aqueles que estão em Cristo, aqueles cujo coração não mais lhe pertencem, mas pertencem ao Senhor, serão vencedores, porque o que os diferenciou foi a presença de Deus nas suas vidas e não as suas posições humanas. O reino será sempre do Senhor. Por isso são vencedores os que nele esperam. Irmãos, a única liberdade verdadeira que nós temos é a que temos em Cristo. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Vamos voltar os nossos olhos para Deus. Vamos amar as pessoas. Vamos divergir com critério. Vamos divergir, vamos rejeitar, vamos estabelecer limites, sim, sem agressividade. O que eu tenho visto é que talvez, se não tomarmos cuidado, a igreja se tornará uma igreja de novas cruzadas, em que se matará em favor da vida. E eu tenho certeza que não é isso que o Senhor espera de nós. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Pedimos que esteja nos instruindo a confiar no Senhor, que é o justo juiz. Sabemos que há maldade no mundo. Sabemos que há pessoas que se deixam levar por essa maldade. Ajuda-nos, enquanto estamos neste mundo, a resistirmos a essa maldade, mas não matar por ela. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida em santidade e aprendermos a amar as pessoas como Cristo amou. Instrua-nos, conduza-nos para vivermos como igreja, reconhecendo que a única coisa que nos diferencia é a Tua presença, a Tua graça em nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.